Olá, irmãos. Tem sido comum na jornada do Evangelho nos debatermos com a questão de como nos comportar mediante as autoridades. Mais recentemente, eu estive em contato com 3 ou 4 colegas de trabalho que deixaram transparecer ser simpático, ser favorável, simpático não, ser favorável ao atual governo petista em face de outros. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre política. Eu observei, em alguns casos, que a máxima de que a palavra de Deus manda nós respeitarmos e nos sujeitarmos a todo poder, alguns entendem governo político, porque todo governo ou todo poder, portanto, se é um governo, está em poder, está pela vontade de Deus. E há muito tempo eu espero um momento, uma oportunidade para examinar essa questão. Como é que é isso? Será que a Bíblia de fato afirma que um homem chega à presidência da República, no nosso caso, que é uma república democrática, em outras regiões do mundo, em determinadas áreas geopolíticas, é um parlamentarismo, é um premier ou um primeiro-ministro, como no caso de Israel, e como no caso do Reino Unido, e em outras regiões ainda há uma monarquia atuante, já que no Reino Unido tem a monarquia, mas a monarquia é, digamos assim, para resumir, para não nos alongarmos muito, uma espécie de um reinado que sustenta uma tradição. Uns usam a palavra decorativa, eu não sei se seria de bom tom colocar assim. E indo direto ao ponto, a passagem normalmente mais usada, e nós vamos examinar aqui, já que estamos aí constantemente nas últimas décadas, nos envolvendo com questões políticas, questões de governos, muitas das vezes imorais, governos totalmente contrários à ideia de democracia. A palavra só é usada para atender a conveniências. E quando se trata na questão de religião, temos aí a China, a Coreia do Norte, a Rússia, os países islâmicos que... Bom, aí vamos separar, né? Eu citei China, Coreia do Norte e Rússia, que são países comunistas, de regime comunistas, não aceitam religião nenhuma. E embora hajam outras que não vale a pena mencionar aí, mas eu mencionei o islamismo, que para eles todos os outros são infiéis, dignos de morte, né? Eles não pregam, eles impõem. Se você não aceita a doutrina de Alá revelada pelo seu profeta Maomé, ou Mohammed, como preferir, você tem que ser eliminado, extirpado da face da terra. Pois bem, e nós aqui no Brasil temos aí, e recentemente eu conversando com algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, eu não vou ser objetivo para que não ofenda ninguém, a pessoa citou que está escrito que nós temos que respeitar
as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, e a pessoa acrescentou, seja ela qual for. Eu corrigi, falei, não, seja ela qual for, não. Mas vamos examinar os 3 principais textos e vamos, sempre na esperança de que o vídeo não seja longo, ver o que é que as Escrituras dizem e o que é que se lê, né? Porque o que se lê é isso. O cara é ladrão, mas se ele está na presidência da República é porque Deus colocou ele ali. Vale para ele a mesma máxima que vale para pastores. Algumas pessoas, não uma, conversando comigo, disse, não, toda a igreja é de Deus. O que o pastor faz, ele vai dar conta a Deus, mas toda a igreja é de Deus. Eu falei, uau, que interessante, poxa. Quer dizer que a coisa é construída por Satanás, é instituída por Satanás, portanto o que se faz ali é satanismo, mas só porque leva o nome de igreja, e nem precisa aspas, porque, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, Deus nunca instituiu igreja nenhuma, e Yeshua muito menos. Mas vamos direto ao ponto. Romanos capítulo 13, verso 1. Nova Almeida atualizada, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu quero me deter um pouco nesse versículo. Eu consultei esse versículo na Peshitta, fiz uma tradução, vou me aventurar aqui a ler em hebraico e colocar para os irmãos, amigos, a minha tradução, a tradução que eu fiz e o entendimento que eu... Depois nós vamos passar rapidamente por Tito e Pedro, que são as outras 2 passagens, e aí nós vamos dar a compreensão que eu tenho e que eu adoto, porque é a compreensão que as Escrituras e o seu Espírito, que é o Espírito de Deus, me dão ao meu coração. Aí você faz o que você achar melhor, né? Inclusive, se quiser comentar, eu fico sempre na expectativa, na esperança de que as pessoas façam comentário. Muito bem. Que todos estejam sujeitos às autoridades. Na Peshitta tá assim: Kol nefesh tikanu lerashiot hashliton. Muito bem. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque aqui, Kol nefesh tikana. Então, Kol nefesh tikana. Todas as pessoas, nefesh aqui, significando pessoas, como sempre, as traduções do grego cascavel, né? Cascavel, porque vai estar sempre pronto a picar o teu calcanhar e te induzir a erro, como nesse caso aqui. Nefesh aqui não tem nada a ver com alma interior, é mente, psique. Ou então, pessoas. A palavra nefesh vai sempre significar nas escrituras pessoa, mente, psique, ou então se referindo ao espírito, porque são as 2 únicas coisas que Deus fez. Ele criou o homem e soprou nele o espírito, e chamou de alma viva, nefesh hayah, né? Então temos aqui, kol, todo, toda, nefesh, pessoa, estejam, aí o verbo ser e estar não aparece, nós temos que colocar, sujeitas, submissas.
Agora, quando chega na palavra autoridade, aí a importância da sintase no hebraico. Porque essa palavra aqui vai nos fazer voltar e colocar tudo que foi dito antes no plural. Então todas as pessoas estejam submissas às autoridades. A tradução aqui não é autoridades superiores. Por que autoridade? Porque o hebraico, ele muitas das vezes repete a mesma palavra para dar a ênfase, ele não usa o adjetivo superlativo, né? Lerashliot, Hashliton, todas as autoridades que estão no poder, Em Shliton, Sheinenu, Me Elohim, Verhashlitonot, Asher Yeshnan, Mufkadim, Metaan, Elohim. O que nós lemos aqui? Não há em Shliton, não há poder, eu optei pela palavra poder e não autoridade, que não seja Sheinenu, que não seja ele, de Deus, Me Elohim, Verhashlitonot, e os poderes, tem muitos que preferem as autoridades, Asher, que, e estes não existem. Aqui é uma coisa muito importante. O verbo ser, existir, estar aqui, e que tem, ter no sentido de estar presente, existir. Essa palavra, ela traz uma gama semântica de poderes muito antigos, de tempos imemoráveis, ou seja, foram instituídos por Deus. O poder, o posto, a autoridade. Que comandam, Mufkadim é um substantivo que significa exercer comando, exercer poder. Em Rivka Berezim você pode encontrar essa palavra na página 390 do dicionário de Rivka Berezim, que é esse dicionário que você está vendo aqui, se está aparecendo aí, né? Betaan, em nome de, da parte de Elohim, de Deus. Então fica, todas as pessoas estejam sujeitas, submissas aos governos. Ou às autoridades que estão no poder. Não há poder, regência real, majestade, um rei, um presidente, que não seja de Deus. E os poderes que existem comandam, exercem como fiscais, como oficiais, a palavra mais exata é oficiais, exercem ofício de autoridade, significa que tem alguém em cima dele, tem alguém acima dele, como aquele homem disse a Yeshua: não precisa tu ir na minha casa, eu também sou homem sobre autoridade, basta que tu diga uma palavra e meu filho, meu servo sarará. E o Senhor se admirou porque viu um homem que soube ver, ter visão espiritual, ter a visão do Espírito de quem era que estava diante dele e com quem ele estava falando. É nesse sentido aqui. Tem comando, mas não é rei. Está
debaixo de uma outra autoridade. E ele é da parte de Deus, em nome de Deus. Aqui eu chamo a atenção para a falta de compreensão do que o apóstolo está dizendo nesse versículo. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, estou lendo ali agora, que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Há uma razão para Paulo ter falado isso aqui na igreja, para a igreja de Roma, que não vamos entrar aqui no detalhe, né? Então eu chamo a atenção aqui para algumas peculiaridades encontradas no hebraico, já que a Bíblia que eu leio aqui no português é traduzida do grego, e eu fui no hebraico da Peshitta para traduzir. Essa palavra aqui, quando ele diz não há poder que não tenha sido instituído por Deus. E os poderes que, Asher, que, Yeshnam, estão em exercício. Essa palavra remete, não é um poder humano, não é as tramas políticas, aquilo que as situações que são definidas por tramas políticas, por negociatas secretas, e que vai decidir quem é que vai estar na presidência da República, e cria todo esse teatro de votar, vamos votar, o povo vai escolher, o povo escolheu o rei, viva o rei, tudo teatro, tudo baboseira. Na verdade já estava tudo decidido antes. Nós conhecemos, nós temos visto isso aqui, e isso sempre existiu, sempre foi assim. Não esses, mas essa autoridade que vai ser exercida, essa investidura que vai ser exercida, ela foi criada por Deus. O poder, a investidura de um primeiro-ministro, de um rei, de um general, isso tudo vem de princípios divinos e não de ideias humanas. Há alguns anos, já décadas eu posso dizer, eu me debato com algumas questões, umas eu já resolvi, outras ainda até agora não. Eu não sei como é que você entende a questão do exercício do diabo, do Satanás, desse ser que entende-se, na teologia em geral, entende-se que é um querubim, e eu vou dizer agora porque é e não era. E por que, depois de tudo, apesar dele ter sido julgado na cruz, né? Alguns entendem, tem teologia, em teologia reformada, por exemplo, entende que ele está preso. Olha, se ele está preso, quem é que está fazendo com tanto domínio, com tanta maestria, esse processo do mal entre a raça humana? E há aqueles que acham que não, que ele está solto. Ele foi limitado, ele foi cerceado no seu poder, mas ele está solto. Mas como assim? Depois de tudo que já foi feito, nós sabemos pelo livro de Jó e outras passagens que ele tinha acesso ainda à presença de Deus, já decaído, já como rebelado. Mas em Jesus, em Yeshua, ele declara: o príncipe deste mundo é julgado, está sendo julgado. Então ele já foi condenado, mas a sentença ainda não foi aplicada. Em um livro que eu já mencionei aqui, né, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, ele veio me trazer uma ideia, um tema que me esclareceu, abriu muito a minha mente para entendimento dessa questão. A questão dos atributos de controle e destinos.
O autor aos Hebreus disse que Yeshua, fazendo o sacrifício de si mesmo, ele foi e nos redimiu de todo mal e nos libertou, trouxe libertação a nós que por medo da morte estávamos sujeitos à escravidão, por causa daquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. E ele então tomou a chave da morte da mão dele. Isso nos esclarece quando nós passamos a entender a questão do atributo de controle e destinos. Como eu disse antes, esse ser chamado de querubim, ao que tudo indica ele era, e nós podemos perceber nas escrituras, na teologia bíblica, que querubim é uma natureza, mas que envolve diversas hierarquias. Portanto, ele deveria ocupar uma hierarquia muito grande, muito alta, muito elevada. Se nós olharmos lá em Isaías, se eu não me engano é em Isaías 14, que usa como uma espécie de figura para exemplos de, eu não sei se metáfora é o termo correto aí, um rei da Babilônia, um príncipe da Babilônia, e diz que ele tinha o poder supremo, o poder soberano, e ele estava agora caído. Então, a gente vê ali a descrição de um ser que nós podemos entender que ele era um ser que tinha uma grandeza inimaginável. Nós temos por tradição, como crentes, de aprender dos nossos púlpitos, e às vezes até no seminário, quero crer, que no topo da pirâmide da criação estariam os arcanjos. Mas eu tenho certas dúvidas quanto a isso. Porque nós estamos aqui falando de um ser que ele tinha tamanha glória, que ele se descreve como aquele que tinha o poder e o destino das pessoas nas suas mãos, como o Criador tem. E ele tinha a sua glória tão grande que ele disse: elevarei o meu trono acima das nuvens, ao lado do trono do Altíssimo. E Deus disse: portanto, tu serás jogado por terra. Então nós entendemos que nós estamos longe de alcançar a compreensão da grandeza que esse ser tinha. E aí eu vou ao ponto em que Deus, quando ele dá determinado poder a determinadas criaturas, ainda que essas criaturas ajam de forma incoerente com os princípios e com a lei de Deus, Deus não decepa e decepa a cabeça, ele não aniquila de uma vez. Aí, é claro, envolve outras questões, a raça humana, o homem entrou com a sua participação, fazendo sua escolha na hora da tentação, e enfim, não vamos nos alongar muito para nós não fazermos um vídeo, como costuma acontecer, muito grande, que as pessoas parecem que não têm tempo para assistir. Mas a questão dos atributos de controle e de destino, portanto, de poder de destino de vida, é o que nos explica o poder que é investido sobre esse ser e que, em uma escala bem menor, também é investido a homens que, sendo elevado ao degrau de príncipe, de rei, de presidente, ele está em um lugar que foi criado por Deus, mas isso não significa que ele está ali pela mão de Deus, pela vontade de Deus, e que esteja fazendo a vontade de Deus. E aqui eu chamo a atenção
mostrando que os apóstolos não tinham esse entendimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eu vou marcar aqui porque eu vou precisar voltar para cá, capítulo 4, deixa eu ver se eu marquei aqui os versículos. Atos 4, do 13 a 20, diz assim: depois de Pedro e João terem curado aquele coxo na porta do Templo Formosa, criou-se toda um burburinho, uma situação, um tumulto, e eles foram levados às autoridades de Israel, aos sumos sacerdotes. Verso 13. Eu vou chegar mais para cá. Ao verem a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Essa tradução aqui está incorreta, tá, irmãos? Pedro nem João eram iletrados e nem incultos, porque analfabetismo nunca existiu em Israel. Isso aqui é uma tradução mal feita, isso aqui é uma interpretação, tá, feita pelo fabricante da Bíblia. E reconheceram que eles haviam estado com Yeshua. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Yeshua. Mas Pedro e João responderam, olha aqui, ó, olha aqui. Os senhores mesmo julguem ser justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Então, Pedro está dizendo para ele: olha, vocês são as autoridades, vocês são autoridades de Deus, está tudo bem, mas nós não vamos acatar a determinação de vocês, sumos sacerdotes. Nós não vamos acatar a determinação de vocês, presidente da República. Nós não vamos acatar a determinação de vocês, primeiro-ministro, premier, seja lá como seja tratado, porque importa mais ouvir antes a Deus do que aos homens que se opõem à vontade de Deus, que criou o cargo no qual eles estão empossados. Está aqui. Então, essa história de que nós temos que respeitar, seja Lula, seja quem for, quando eles estão praticando crimes à plena luz do dia, simplesmente porque estão amparados por toda uma súcia e conluio de corrupção envolvendo o STF, Congresso Nacional, e nós vamos ver que isso tudo certamente não vai dar em nada, porque, como eu disse no vídeo anterior, quando eu dou um dinheiro ao policial para deixar eu passar com o meu carro e as irregularidades vistas, flagradas, o nome disso é corrupção e isso é crime. Mas na política, não. Na política, quando um homem comete um crime, ele não é criminoso, ele é um mau gestor. E ele, então, vai pegar 14 milhões de reais ou 54 milhões de reais para distribuir entre aqueles que estão prestes a votar o impeachment dele, mas isso não é suborno. O nome disso é emenda parlamentar. Está previsto na Constituição. Está entendendo por que eu falo que se não mudar a Constituição, não muda nada? Então não é esse tipo de governo, de autoridade, que a Bíblia manda que a gente abaixe a cabeça e faça igual vaquinha de presépio. Não, não é isso. Não é isso. E se isso nunca foi ensinado
a você através do púlpito da sua igreja, como nunca me foi ensinado através dos diversos púlpitos que eu passei, você está ouvindo aqui agora. E agora nós vamos a Tito. Vamos falar com Tito. Tito fica ali depois de Timóteo. Tito é o quê? Me ajuda aqui, Deus. Tito é capítulo 2. Oh, Deus, deixa eu ir lá em Romanos, que Romanos já me dá isso de mão beijada. Romanos diz que em Romanos 13:1 diz que é Tito 3:1 e 2 Pedro 2:13. 3:1. Aqui em Tito não foi nem necessário eu ir na pechita, porque o grande problema dos crentes é a preguiça de examinar as escrituras, mas ler versículos, principalmente quando ele quer que esse versículo seja uma bandeja, um banquete para as suas conveniências. Em Tito diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém. Opa! Já começamos a perceber de que tipo de pessoas Paulo está falando a Tito, pastor, e a que autoridade ele vai se referir? Ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes. Então, nós vemos aqui que Paulo está falando ao pastor Tito, que fala: olha, os homens têm que te respeitar. Você é o pastor, você está empossado, você está posto sob autoridade. Isso complementa o que foi dito em Romano, né? Então não está falando, seja obediente, baixe a cabeça para quem quer que seja, fazendo o que quer que seja feito, né? Em 2 Pedro 2:13 e 14, ele vai dizer o seguinte: por causa do Senhor, por causa do Eterno, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então não é se submeter a qualquer governo. É o governo que se coloca em uma postura justa e que está empossado em uma condição que foi criada por Deus, e é um rei ou um presidente da república ou um primeiro-ministro que age segundo os preceitos de Deus. Ele castiga o que faz o mal e louva o que faz o bem. Então, nós temos assim a informação, e eu já tive problemas com colegas antes de me aposentar, pessoas que se diziam crentes, se diziam até líderes da igreja na empresa, mas quando a gente se juntava para fazer, junto à associação de empregados e ao sindicato, as reivindicações salariais, eles: não, nós somos servos de Deus e nós não podemos, porque a palavra nos orienta que nós não devemos nos insubordinar. E ia lá eu com a rapaziada brigar, gritar no microfone, eu uma vez só. Mas quando ganhávamos o aumento, aí os irmãozinhos que não se subordinavam esfregavam as mãozinhas e iam correndo para o RH entregar a carteira profissional para ser
Isso é papel de covarde. Isso é papel de gente que não tem lugar na herança eterna. Porque se nós formos olhar na história de Israel, no livro dos Juízes, pessoas que se postassem assim eram designadas, eram chamadas de traidoras, de covardes. Os covardes tinham que ficar à parte. Eu não me lembro qual é o líder, eu acho que é Jefté. Ele estava enfrentando um desafio muito grande, eu já estou indo além do que eu queria no tempo. E ele tinha uma quantidade de homens pequenos para lutar contra um exército descomunal. E ele foi falar com Deus, falou assim, Jefté, Deus falou para Jefté, Jefté, tem muita gente aí. Mas peraí, senhor, como é que é? Não. Jefté, manda o pessoal ir beber água no rio. E aqueles que beberem água se agachando no rio, tu separa para uma parte. E aqueles que lamberem como cão, tu separa para outra. Ou seja, os covardes, os medrosos, aqueles que têm características próprias desse tipo de pessoa, Deus não quer. Deus não quer. Eu finalizo essa parte do vídeo, eu não sei se eu preciso levar adiante, né? Eu já falei aqui sobre Tito, né? De Tito eu coloquei aqui o perigo de uma leitura rasa e parcial, a qual esconde a real mensagem teológica que as Escrituras nos passam. Ler só Tito 3:1 é adulterar para si mesmo a mensagem das Escrituras, né? E lá em Pedro coloco, fica bem claro a que tipo de autoridade o apóstolo exorta a obediência e a submissão. Eu tenho algo mais a falar, mas aí eu já vou falar mais na esfera da questão política, sabe? E nós temos que falar sobre isso, porque nós temos aí a chamada bancada evangélica do capeta lá no Congresso, né? Covarde, traidores, gente de má índole, para dizer o mínimo. E que nós temos que saber, como cidadãos, como tratar essas pessoas. Como nós devemos tratar essas pessoas? Pessoas que saem do meio das igrejas, aí do dito meio evangélico, e vai para lá, e depois começa a apoiar gente que é inimiga do bem, que é inimiga da justiça, gente que apoia a criminalidade e pratica a criminalidade no colarinho branco e vai por aí afora. E agora nós temos aí a situação que estamos vivendo. Shalom. Nos veremos em breve, ainda falando talvez nessa linha. Mas eu espero que tenha ficado claro que a tradução de Romanos se fez necessário para que a gente entenda que, traduzindo do hebraico, a gente vê muita diferença de uma tradução feita da língua da serpente, do cascavel, que é o grego, na qual escreveram as Santas Escrituras. Shalom, uma boa noite a todos.